guys! E aí galera, beleza? Bom, hoje a gente vai falar de mais 3 palavras de conexão, né? Conectores, palavras de transição, tem vários nomes que se dão a esse tipo de palavra. Importante é você saber que elas são muito úteis para você ligar uma ideia em outra. Então hoje eu vou falar sobre mais 3, que são while, since e instead. Bom, então vamos começar por while. Como é que você usa while? Então, while significa enquanto. Então, enquanto você fazia uma coisa, eu fazia outra. Então, isso é while. Então, eu posso dizer, por exemplo, I got up while it was still dark. I got up while it was still dark. Eu levantei enquanto ainda estava escuro. Was anybody here while I was out? Was anybody here while I was out? Alguém estava aqui enquanto eu estava fora. I fell asleep while I was watching TV. I fell asleep while I was watching TV. Então eu peguei no sono, eu caí no sono enquanto eu estava assistindo TV. Esse fell asleep, né? Fell aqui é o passado de fall, que é do verbo cair. Então existe a expressão fall asleep, que é você pegar no sono, cair no sono. I met him while I was coming here. I met him while I was coming here. Eu encontrei ele enquanto eu estava vindo para casa. Don't talk to me while I'm working. Don't talk to me while I'm working. Não converse comigo enquanto eu estou trabalhando. Bom, a segunda é a palavra since, que é usada como já que você está aqui, então vamos tomar uma cerveja. Bom, muita gente já conhece a palavra since com outro significado, que é desde. Então, quando você está falando, por exemplo, eu moro aqui desde criança, ou então eu faço isso desde o ano passado. Então, também é usado dessa forma, mas aqui eu vou usar como um conector, né? Que esse desde é para você usar com indicações de tempo. Então aqui quando você quer fazer essa conexão de ideias, o since também é usado dessa forma, como já que você veio. Bom, então vamos lá, exemplos. Since I'm here, let me help you. Since I'm here, let me help you. Já que eu estou aqui, deixa eu ajudar você. Since it's important, I'll do it. Since it's important, I'll do it. Já que é importante, eu vou fazer. Since you're tired, you should rest. Since you're tired, you should rest. Já que você está cansado, você deveria descansar. Since there were no taxis, I had to walk. Since there were no taxis, I had to walk. Já que não havia nenhum táxi, eu tive que caminhar. Since it stopped raining, how about going out for a walk? Since it stopped raining, how about going out for a walk? Já que parou de chover, que tal dar uma volta a pé? A próxima é instead. Instead é usado como ao invés disso. Então, por exemplo, eu te dou uma sugestão e aí você tem uma ideia melhor e você fala, vamos fazer assim ao invés disso. Então, deixa eu dar exemplos. What do you suggest instead? O que você sugere ao invés disso? Então, vamos supor que eu dei uma ideia, você não achou uma boa ideia, então eu pergunto para você, what do you suggest instead? Então, ao invés disso, ao invés do que eu falei, o que você sugere? Então, você usa dessa forma. Let's play cards instead. Let's play cards instead. Então, a gente ia fazer uma outra atividade que não deu certo, e aí eu posso falar para você, let's play cards instead. Vamos jogar baralho ao invés disso. You know, maybe we should buy a computer instead. You know, maybe we should buy a computer instead. Sabe, talvez a gente deveria comprar um computador ao invés disso. Então, ao invés de comprar aquilo que a gente pensou em comprar, por exemplo, um tablet, aí eu falo para você que talvez fosse melhor a gente comprar um computador ao invés disso, ao invés de comprar um tablet. He suggested going to another grocery store instead. He suggested going to another grocery store instead. Ele sugeriu ir para um outro supermercado ao invés disso. Você ainda pode usar instead of
para você dizer, ao invés de tal coisa, então você mencionar algo específico, então dá para usar assim também. Então, por exemplo, eu posso dizer assim, ó, play outside instead of watching TV. Estou falando com as crianças, né? Hey, play outside instead of watching TV. Brinca lá fora ao invés de assistir televisão. E aqui, ó, um detalhe, né, para relembrar, watching tá com ing porque of é uma preposição. Então, sempre que tem um verbo na frente de uma preposição, tem esse ing, tá? Só que você não traduz esse ing. Instead of going to school, he stayed home. Instead of going to school, he stayed home. Ao invés de ir para a escola, ele ficou em casa. He uses honey instead of sugar. He uses honey instead of sugar. Ele usa mel ao invés de açúcar. Instead of going himself, he sent his brother in his place. Instead of going himself, he sent his brother in his place. Ao invés de ir sozinho, ele mandou o irmão dele no lugar. Então tá aí, galera, mais 3 conectores para vocês utilizarem na hora que vocês estiverem falando, expressando suas ideias, beleza? E a gente se vê na próxima aula. See you next class.